Os hinos não têm longa história nas igrejas de fala inglesa. Embora Martinho Lutero, um homem que gostava de música e do canto, insistisse em que os hinos deveriam fazer parte da adoração dos luteranos, tendo ele mesmo escrito alguns, os ingleses demoraram a usá-lo. Os anglicanos tinham um livro da oração comum, mas sua liturgia não incluía a música. Em 1562, as congregações podiam usar uma coleção de salmos metrificados que terminou sendo chamada de Antiga Versão. Em 1696, elaboraram a nova versão. Apesar de ser mais fácil de ser cantada, tudo aquilo que não vinha diretamente dos salmos era considerado suspeito. Um bispo poderia ocasionalmente escrever um hino para ser utilizado na capela de alguma universidade. Poetas como John Milton e George Herbert escreveram peças devocionais, mas não existia uma produção de hinos para ser cantados. George Whittier tentou criar um grande hinário em 1623, mas essa obra alcançou pouco sucesso. Embora os anglicanos tivessem objeções ao uso dos hinos, os batistas eram favoráveis a eles. O pastor independente Isaac Watts decidiu que seu povo precisava de novos cânticos. Embora os salmos expressassem muitas coisas relativas à fé, não difundiam valores claramente cristãos, como o nascimento de Cristo, seus ensinamentos, a crucificação e a ressurreição. As congregações não podiam cantar sobre a Trindade, o Espírito Santo ou a Igreja. Em 1709, Watts publicou a obra chamada Hinos e Cânticos Espirituais. Outras coleções surgiram depois, incluindo os Salmos de Davi, imitados na linguagem do Novo Testamento, no qual Watts dizia que ele fizera com que Davi falasse como um cristão. Esse material foi fortemente baseado nos Salmos. Certa vez um adolescente criticou as letras que eram cantadas na igreja de seu pai, e nisso seu pai o desafiou a escrever letras melhores. Em 1694, Isaac Watts apresentou a letra de seu primeiro hino. Ao jovem precoce foi oferecida a bolsa de estudos na Universidade de Oxford, visando sua futura ordenação sacerdotal na Igreja da Inglaterra. Mas ele recusou-a e preferiu uma academia não conformista. Em 1702, Isaac foi convidado para ser pastor de uma congregação independente em Londres e, por isso, engajou-se nos estudos teológicos e filosóficos. Depois da graduação, voltou ao seu lar, onde escreveu muitos hinos que foram publicados em 1706 e 1707 em Londres, em 1715 e 1719. Em 1712, devido à séria enfermidade, teve um auxiliar em suas atividades pastorais. Até sua morte em 1748, Watts viveu retirado no lar, servindo como capelão da família. Ele participou das lutas das igrejas dissidentes em Londres e escreveu cerca de 60 livros eruditos. Foi sepultado num cemitério destinado a pessoas que não aderiam à igreja oficial. Em sua homenagem, em 1779, foi erigido um monumento no pátio da Abadia Anglicana de Westminster, onde estão os restos mortais da rainha Isabel I e Isaac Newton. Watts tem sido considerado por alguns historiadores o pai da hinodia inglesa. Escreveu as letras de cerca de 700 hinos, publicados em suas coletâneas. Em 1702, quando Watts assumiu um pastorado, havia poucos hinos. Watts formulou uma tese para o hino e o canto congregacional que perdura em algumas igrejas e denominações evangélicas até os nossos dias. Isaac
nasceu em 1674. Foi um poeta, pregador, teólogo, lógico e pedagogo inglês. E ele também é reconhecido como o pai do hino inglês. Seu pai foi um religioso não conformista convicto e por 2 vezes, por causa das suas opiniões, foi preso. E o seu filho Isaac respeitou a sua coragem e lembrou-se dos contos da sua mãe sobre o cuidado dos seus filhos na escada da prisão. Isaac mostrou-se genial desde cedo. Ele aprendeu latim aos 4 anos, grego aos 9 anos, francês aos 11 anos e hebraico aos 13 anos. Por também ser um não conformista, Isaac não pôde estudar em universidades como Oxford ou Cambridge, as quais eram restritas a anglicanos. Aos 16 anos, Isaac foi para Londres para estudar em uma importante academia não conformista, em Stoke Newington. E após a sua formatura, ele passou 5 anos como professor particular e também se tornou pastor da Capela Independente MacLean de Londres. Mas rapidamente ele começou a sofrer de uma doença psiquiátrica que o atormentou para o resto de sua vida. A carreira de escritor de hinos de Isaac começou na sua adolescência. Ele sempre reclamava sobre o canto de salmo na igreja e seu pai, cansado das suas reclamações, o desafiou a escrever algo melhor. E na semana seguinte, o adolescente Isaac apresentou seu primeiro hino à igreja. Sua congregação aceitou alegremente as novas canções, mas alguns líderes da igreja se opuseram. Ainda assim, entre 1707 a 1709, publicou hinos e músicas espirituais e nele constava o hino Marchando para Sião, com 10 estrofes e um refrão, e o hino era intitulado Alegria Celeste na Terra. Desde 1707, a altura em que este hino foi publicado, ele começou a sofrer alterações nas publicações em outras coletâneas de hinos, até que em 1867, o reverendo Robert Lowry melhorou o texto e mudou o foco do refrão. Embora outras igrejas na América, na Inglaterra e em outros lugares fizessem uso dos hinos de Isaac Watts, só em 1861 foi publicado o primeiro hinário anglicano, denominado Hinos Antigos e Modernos, no qual havia alguns dos hinos de Watts.